Graça e paz, meus irmãos, boa tarde. Meu nome é Mariana Honório, estamos aqui para compartilhar algo de Deus nessa tarde para abençoar a sua vida. Eu gostaria de ministrar algo que o Senhor tem falado ao meu coração profundamente durante esses dias. E essas palavras são palavras do nosso Mestre Jesus, registrado nos seus evangelhos, mais precisamente no Evangelho de Mateus. Se você tem uma Bíblia por aí, você pode acompanhar com a gente, mas se você também não tem problema nenhum. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, Jesus, ele declara: "E quando orardes?" E quando orardes? Gostaria de apenas meditar sobre essa pequena frase que começa o texto. Oração é algo inerente na vida do Filho de Deus. Não estou falando apenas de Jesus, mas estou falando da minha e da sua vida. Jesus, ele não diz que nós devemos orar. Ele não diz aqui, por favor, vocês precisam orar. Orem e falem com Deus. Não, o texto apenas está registrado: e quando orares. E quando orares, porque ele está afirmando já nessa sentença que oração é algo que faz parte da vida do cristão, é algo que faz parte da vida daquele que serve ao Senhor, é algo que faz parte daquele que tem um relacionamento com Deus. Então prestemos atenção nisso, nas palavras do nosso mestre: e quando orares, certamente porque você vai orar, você vai ter uma vida de oração diária ao Senhor. E ele diz dessa forma: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E ele fala no próximo verso do capítulo 6, no verso 6 ele diz: tu, porém, quando orares, porque é uma prática da sua vida diária, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém, irmãos? Orar é algo que precisa acontecer na nossa vida, é algo que deve ser exercitado pela nossa vida. Nós não oramos apenas de vez em quando, nós devemos viver uma vida de oração. E no decorrer do capítulo, você vai ver a partir do verso 9, uma oração que é muito conhecida, muito famosa, até por pessoas que ainda não conheceram o Evangelho de fato, por pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Ele começa a dizer aqui, Jesus está dizendo, que é dessa forma que nós devemos orar. E Jesus, ele começa a dizer, a partir do verso 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Algo interessante que me chama a atenção nesse texto é que nós ainda observamos esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, e os discípulos não eram ainda filhos de Deus, lembrando que isso aqui ainda é a antiga aliança, e Jesus estava ensinando a chamar Deus de Pai, o Pai que era dele e que ia passar a ser nosso Pai. Aleluia, ele já está falando: olha só, vocês vão orar dessa forma como eu oro, Pai nosso. O Pai, digamos assim, por enquanto é meu, mas ele vai ser Pai de vocês, porque nós sabemos que todos quanto receberam a Jesus, como o Evangelho de João diz, capítulo 1, verso 12, ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas isso aqui ainda não era uma realidade, os discípulos ainda não eram filhos de Deus, não eram nascidos de novo, e Jesus estava falando dessa forma: Pai nosso, o Pai que era dele, ia ser nosso Pai também. E ele fala, continua dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero meditar em cima desse versículo aqui: faça-se a tua vontade. No verso 10, na parte B, digamos assim, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Irmãos, há uma vontade de Deus expressa nos céus. Pelo que eu entendo desse texto, e o contexto é exatamente esse, amém? Se você meditar, há uma vontade de Deus expressa nos céus, e Jesus está falando: vocês precisam orar para que a vontade de Deus expressa nos céus
Haja aquilo que acontece nos céus, na terra. Aleluia. Faça-se no céu a tua vontade, faça-se na terra, como a tua vontade é expressa nos céus. Agora eu lhe pergunto, meu irmão, é da vontade de Deus que nós venhamos a padecer certas coisas que nós temos muitas vezes visto irmãos padecerem, nós mesmos sofrendo? Essas dores, essas angústias, esse tempo que nós estamos vivendo de tantas aflições? Certamente que não. É da vontade de Deus que as pessoas adoeçam desse vírus que tem assolado a humanidade? Certamente que não. É da vontade de Deus que as coisas venham realmente acontecendo de forma que nós venhamos a ser pegos de surpresa e venhamos a sofrer por aquilo que está acontecendo na política, na economia, no país, na cidade, na sociedade, na família? Obviamente que não. Mas Jesus, o homem mais perfeito sobre essa terra, o Filho de Deus, que falou que o Pai ia ser não só dele, mas também nós, está falando: ore para que faça-se a vontade de Deus, que é expressa nos céus, que ela aconteça na terra. Se Jesus está falando que é dessa forma, irmãos, nós devemos orar nessa forma. Nós devemos entrar no nosso quarto, nós devemos erguer a nossa voz. E muitas vezes nós não estamos, às vezes, dentro de um quarto, não estamos conseguindo tempo para orar. Mas eu digo uma coisa: se você prioriza a oração, você vai ter tempo para orar. E mesmo que você não entre no seu quarto, aonde você está, você pode fazer orações para que a vontade de Deus que aconteça na terra, aquilo como ela já é no céu. E a vontade de Deus, irmãos, você pode pensar maravilhas sobre a vontade de Deus. E Ele está dizendo, Jesus está falando, está reafirmando: faça-se na terra aquilo que já acontece nos céus. Amém? Um outro texto da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta tarde abençoada, onde nós estamos compartilhando essa palavra, está em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 3. A versão revista e atualizada diz dessa forma: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Mas eu gostaria de passar uma outra versão, é a versão The Passion Translation, do mesmo texto, que diz dessa forma: acima de tudo, estou escrevendo para encorajá-lo a orar com gratidão a Deus. Ore por todos os homens, com todas as formas de orações e pedidos, enquanto intercede com intensa paixão. E ore por todo líder político e representante, para que possamos viver vidas tranquilas e imperturbáveis, enquanto adoramos o Deus imponente com corações puros. É agradável ao nosso Salvador Deus orar por eles. Meu irmão, ore para que a vontade de Deus expressa nos céus aconteça na terra. Graça e paz, um excelente dia para você, em nome de Jesus. Olá, você está no canal da Igreja Verbo da Vida, Vila Matilde, e acabou de assistir a mais um vídeo da série Minutos de Sabedoria. Não vá embora sem antes se inscrever em nosso canal e também ativar os sininhos para receber notificações sempre que novos conteúdos forem disponibilizados. Nos vemos no próximo vídeo.